Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Agora a gente vai estudar uma ferramenta gráfica que ela é importante para registrar entradas e saídas, tá? É o fluxo de pagamentos. O fluxo de pagamentos, ou então fluxo de caixa, é uma representação gráfica das operações de capital, entradas e saídas, em uma reta horizontal estabelecida como o tempo. Como é que fica isso? Olha aqui a representação. Eu tenho essa reta horizontal que ela representa o tempo, marcado aqui por n. Então eu posso entender aqui, por exemplo, eu posso pensar que essa reta ela está em anos. Aí isso daqui pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Posso entender isso daqui como meses também. Aí vai ser 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depende, de como a pessoa, depende de como a empresa ela vai montar o seu fluxo. Geralmente, é expresso em meses. E aí eu vou ter as representações de entrada e saída de recursos. Então, as setas que estão para baixo, elas representam saídas, despesas. Tá? Então, se eu posso pensar assim em uma empresa. Essa empresa ela está fazendo pagamentos de compra de matéria-prima, por exemplo. É uma saída de capital. E aí eu vou ter que representar aqui com uma seta para baixo. Cada vez que acontecer uma saída, eu venho aqui e coloco essas setas. E quando eu tenho uma seta para cima, é porque eu tenho uma entrada, uma receita. Se eu estou pensando na empresa, aqui entrou 110. Se eu estou pensando numa pessoa que investiu em um ativo financeiro, aqui ela desembolsou R$ 100 para comprar naquele ativo. Aqui ela recebeu de volta o total mais os juros, entrada e receitas. Alguns conceitos importantes que estão relacionados aqui, tá? Valor futuro corresponde ao valor inicial de um investimento acrescido dos juros de determinado período. Então eu vou pensar o seguinte, que a pessoa aqui ela investiu R$ 100. Se ela investiu R$ 100, significa que ela comprou um título. Vamos pensar que ela comprou um CDB. Ela colocou R$ 100, é uma saída, despesa. É isso que vai estar no fluxo de pagamentos. Depois de 1 ano, o N aqui ele marca o tempo, essa pessoa ela vai receber de volta o que ela colocou, que são os R$ 100, e ela vai receber os juros da operação. Vamos supor que essa operação ela teve 10% de juros ao ano, Período de 1 ano rendeu 10%. E aí, então, quando a gente for calcular, ela recebeu R$ 10 de juros relacionados aos R$ 100, mais o valor principal que foi investido. Então, na sua entrada aqui, ela vai ter os R$ 100 inicialmente colocados, mais os R$ 10 de juros. Tá aqui, R$ 110 é o que ela vai receber, e é o que a gente chama de valor futuro, que corresponde ao valor inicial, já colocando aqui, esse é o valor inicial, de um investimento acrescido dos juros, dentro aqui do 110 eu tenho os juros do período, de um determinado período. Perfeito. Eu ainda tenho uma outra definição importante que é a taxa de desconto, tá? Ela é a taxa utilizada para trazer o valor futuro a valor presente. Se a taxa de desconto for a mesma que é utilizada para remunerar o investimento, então o montante futuro trazido a valor presente será o mesmo valor que o inicial. Eu posso utilizar uma taxa de desconto para trazer um valor futuro a um determinado período. Se eu quiser, por exemplo, trazer esses R$ 110 aqui a valor presente hoje, para eu saber hoje quanto que eu tenho, eu vou ter que utilizar uma taxa de desconto. Obviamente que se eu utilizar a mesma taxa que está remunerando o capital, quando eu for fazer isso, vai ser 110 dividido pelos 10%. Tá? Quando eu for fazer essa divisão, eu vou ter aqui, então, R$ 100. Porque a taxa de desconto ela está sendo a mesma que eu estou utilizando para remunerar meu capital. Agora, se a taxa... Só deixa eu mudar aqui, Senão isso vai dar mais. Aí, 1,10. É 1 mais 0,1. Isso porque 10% é 10 dividido por 100, tá? Isso dá 0,1. E aí a gente soma 1 mais 0,1 para poder fazer esse cálculo.
Agora, se eu considerar uma taxa de desconto que ela é diferente da taxa que está remunerando o meu investimento, eu vou ter um resultado diferente. Quando que isso pode ser utilizado? Quando, por exemplo, eu fiz aqui o meu investimento e durante o período aqui eu quero vender esse investimento no mercado secundário. E aí no mercado secundário eu vou ter que ver qual que está sendo a taxa que está sendo negociada naquele momento. E aí eu vou trazer o meu valor futuro a valor presente para poder vender esse investimento e eu vou utilizar uma taxa de desconto que é aquela determinada pelo mercado. Se a taxa de desconto, que é a taxa do mercado, ela for exatamente igual à mesma taxa que eu estou remunerando, eu não vou ter perda nem ganho financeiro, né? Eu vou conseguir então ter o mesmo resultado que eu teria se eu mantivesse esse valor até o final. Agora, se o mercado lhe utilizar uma taxa de desconto diferente, aí eu posso ter diferenças aqui. Por exemplo, se eu trazer esse valor final de 110 a uma taxa de 5% de desconto, o meu valor presente aqui seria de 104,76, tá? Então, se eu tenho uma taxa de desconto que ela é menor do que minha taxa de juros normal, eu vou ter um resultado, um valor presente que é maior. Pode ser interessante aqui, né, se o mercado ele estiver precificando a 5% e o meu investimento ele estiver a 10%, eu vou ter um ganho financeiro aqui, tá? Porque o meu investimento ele está com uma taxa de juros melhor do que a do mercado. Agora, se o mercado estiver precificando para mais, o mercado está exigindo 14% e o meu título está pagando 10%, quando eu for utilizar a taxa de desconto aqui de 14%, eu vou ter provavelmente um valor menor do que eu teria se eu mantivesse a 10%, porque o meu título ele está desvalorizado em relação ao mercado. Outros conceitos importantes, tá? Cupons são pagamentos de juros periódicos dentro de uma aplicação financeira. Aqui, nesse fluxo que eu coloquei, eu não tive pagamentos periódicos. Não, eu só tive, no final do período, os juros acumulados mais o montante inicial. Se eu tivesse pagamentos de juros aqui, aí seria diferente. Aí eu teria o que eu chamo de cupons. O meu fluxo de caixa ele ficaria da seguinte forma: eu teria aqui os juros que eu recebi de maneira mensal e no final aqui eu teria os juros referente ao mês final mais o montante inicial, tá? E um título zero cupom é aquele em que não há pagamentos periódicos de juros. O valor dos juros é pago apenas no final juntamente com o capital. Aqui então, zero cupom. E aqui é um título com cupom. Renan, o que são os cupons? Os cupons são esses pagamentos aqui, né? Eu recebi 110 no total. A diferença é que eu receberia aqui, por exemplo, R$ 1 por mês de juros periódicos. E aí, no final, eu receberia o montante, né? Eu calculei aqui como se fosse 10 meses, só para ficar mais fácil a gente entender. Eu receberia R$ 101 no último mês, que são os R$ 100 do montante inicial, que eu tenho que receber, porque acabou o período da aplicação, mais os juros referentes àquele período, que dá R$ 1. Na verdade, teria que ser 0,83 centavos a cada mês, se a gente fosse considerar que aqui a gente tem exatamente 12 meses, tá? E aí, no final, eu receberia R$ 100 com 83 centavos. Aproximadamente, só para a gente ter ideia. Qual que é o ponto, então? Valor futuro, deixa eu apagar tudo isso daqui. Valor futuro corresponde ao valor inicial mais os juros acrescidos do período. Esse é o valor final. Qual que é a taxa de desconto? É a taxa que vai ser utilizada para trazer um valor final a valor presente. Se eu utilizar a mesma taxa que remunera o investimento, como taxa de desconto, eu vou ter exatamente o mesmo resultado se eu estiver trazendo para o período inicial. Cupons são pagamentos periódicos de juros para aqueles investimentos que trazem pagamentos periódicos de juros. Títulos zero cupom são aqueles em que a gente não tem pagamentos periódicos de juros. E dessa forma, os juros eles se acumulam mensalmente, se for pagos de forma mensal, e eles são pagos não, né? Se eles forem contabilizados de maneira mensal. E aí eles são pagos ao final junto com o montante inicial, tá? Então, são esses os conceitos aí em relação ao fluxo de pagamentos.